Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma aula de operações unitárias e o tema de hoje é reologia. A reologia estuda o modo como um fluido se comporta com a aplicação de forças. Podem ser tanto forças de compressão quanto forças de cisalhamento. Mas o nosso objetivo aqui é estudar os fluidos, e são justamente as forças de cisalhamento que diferenciam os fluidos dos não fluidos, certo? E esses fluidos, eles podem ser classificados de acordo com a viscosidade que apresentam em determinadas situações. Os fluidos, eles se comportam normalmente seguindo o que nós chamamos da lei de Newton. A lei de Newton nos diz que se você aplicar uma tensão a um fluido, ele vai ter um gradiente ou uma taxa de cisalhamento, uma taxa de deformação. A gente poderia escrever matematicamente dessa forma, que a tensão de cisalhamento ela é proporcional a uma variação, então, da velocidade com o distanciamento, ou seja, imagine que você tem uma camada de fluido e você aplica uma tensão de cisalhamento em cima dessa camada. Quanto mais próximo da parte de cima do fluido, mais vai se movimentar esse fluido. Então, a velocidade ali em cima vai ser uma velocidade maior. Quanto mais próximo da parede estacionária, da parede, né, que fica parada aqui, vai estar o fluido, menos vai se movimentar, porque essas partículas elas vão estar mais presas à parede de contenção do fluido aqui. Imagina que essa parede fica parada e aqui em cima você aplica uma tensão, você dá um empurrão, certo? Quanto mais próximo da onde foi o empurrão, maior vai ser a velocidade. Quanto mais próximo da parede, menor vai ser a velocidade. Então, existe uma variação de velocidade nessa espessura de fluido aqui. É isso que está sendo falado aqui, ok? Variação. Isso aqui é um delta minúsculo, então, né, imaginem que é um delta. Então, é um delta de velocidade sobre um delta de espessura da camada de líquido. Mas o que seria idealmente uma reta, né, aqui um gradiente linear, tem um coeficiente de gradiente linear. Né? Imagina uma reta, ele teria um A, um ângulo, um coeficiente angular aqui, que é justamente a viscosidade. Isso seria, assim, aquele comportamento mais perfeito, o comportamento mais não real, né, na verdade, que um fluido pode ter. Mas é assim que se entende matematicamente, que a proporção entre a tensão de cisalhamento e o que nós chamamos de deformação é justamente a viscosidade do fluido, ok? Quanto maior a viscosidade do fluido aqui, menos ele vai se deformar para uma mesma tensão. Quanto menor a viscosidade, mais ele vai se deformar para aquela mesma tensão. É uma reta. Com base no comportamento esperado, a gente vai comparando os fluidos e percebe-se, então, que a gente pode classificar os fluidos em dois tipos. Os tipos newtonianos e os não newtonianos. Os newtonianos são esses que se comportam da maneira mais ideal, que seguem aquela reta ali. A viscosidade ela é constante, independente da tensão de cisalhamento. Você aumenta a tensão, vai ter um aumento da deformação, mas aquele A da reta, aquele coeficiente angular da reta é constante. Mas tem alguns fluidos onde essa coisa não funciona como deveria, ou melhor, não funciona seguindo a lei de Newton para a viscosidade. Eles, então, são os não newtonianos. Desses, nós podemos separar os viscoelásticos, os dependentes do tempo e os independentes do tempo. E ainda fazer uma subdivisão aqui, né? Os dependentes do tempo existem os reopéticos e os tixotrópicos, e os independentes do tempo têm 4 tipos. Aqueles que não precisam de uma tensão mínima para começar a deformar, que seriam os dilatantes e pseudoplásticos, e aqueles que precisam de uma tensão mínima de cisalhamento para daí começar a se mexer, que seriam os plásticos de Bingham e os Herschel-Berkeley. Vamos tentar estudar um pouquinho esses
principais tipos de fluidos, pelo menos. Bom, como eu já falei, o fluido newtoniano ele segue a lei de Newton, que é aquela equação. Ou seja, à medida que você aumenta a taxa de cisalhamento, você vai ter um aumento proporcional para a taxa de deformação. A deformação é justamente esse delta U por delta Y aqui. A deformação é justamente esse delta U por delta Y aqui, né? Que imagina quanto que o fluido vai se deformando com a tensão. E esse μ acaba sendo o coeficiente angular da reta. A tensão é o Y, a deformação, que é tudo isso aqui, é o X, e o μ é o coeficiente angular da reta. Se o fluido se comportar desse jeito, ele vai ser um fluido dito newtoniano. E se for um não newtoniano, aquela equação, né, aquela reta que deveria ser essa aqui do meio, para os newtonianos, ela passa a ter várias formas diferentes. Então, os não newtonianos, eles vão ter uma variação de viscosidade aparente com a tensão de cisalhamento. Não vai ser uma reta, não vai ter um coeficiente angular só. Vai ser outros tipos de comportamento. Vamos começar então com os fluidos não newtonianos independentes do tempo. O que significa ser independente ou dependente? Independente do tempo é que não importa quanto tempo você fique aplicando a tensão, o que importa é quanto de tensão você aplica. Se você mantiver a tensão constante, num tempo muito longo, mesmo assim a deformação vai ser sempre a mesma. E vai existir outro tipo, onde você pode manter a tensão constante e ficar bastante tempo aplicando essa tensão, e aí vai ter variação da viscosidade com o tempo, ok? Ou variação da deformação, né? Do nível de deformação do fluido com o tempo. Os primeiros que a gente vai trabalhar, então, independentes do tempo, são os dilatantes, né? Os dilatantes têm esse tipo de comportamento. A viscosidade, ela começa num valor baixo e tende a aumentar com o aumento da taxa de cisalhamento, com o aumento da tensão de cisalhamento. Então, acaba que aquela viscosidade não vai ser uma reta, a equação não vai ser uma equação de reta, né? Eles apresentam aumento de viscosidade aparente com a tensão de cisalhamento. Geralmente são suspensões, onde a tensão de cisalhamento implica um aumento de volume, certo? Ou seja, você acaba dispersando mais o que está suspenso, de tal forma que eles ficam mais homogêneos na suspensão, e isso faz com que, aparentemente, aquela massa se distribua melhor na suspensão e fique mais viscoso. Exemplos que nós temos dos fluidos dilatantes seriam, por exemplo, uma suspensão de amido de milho em água. Vocês já devem ter visto no YouTube ou às vezes na televisão aquele experimento de que se você faz uma pasta de amido de milho, que é maisena, com água, e você mexe nela bem devagar, ela é bem fluida. Se você começa a apertar ela com muita força, ela passa a ficar dura, rígida, ou seja, mais viscosa. O mesmo efeito acontece com a areia da praia. Se você ficar parado na areia da praia, né, ou andar devagar na areia da praia, você vai atolando o pé na areia molhada. Agora, se você sair correndo, essa areia fica mais rígida. Parece que ela endurece instantaneamente à medida que você pisa em cima dela. O contrário dos dilatantes são os fluidos pseudoplásticos. Eles têm um comportamento oposto. Eles têm uma alta viscosidade em baixas tensões de cisalhamento, e com o aumento da tensão de cisalhamento, eles vão tendo uma diminuição da viscosidade. Este fenômeno está relacionado ao ordenamento das partículas do fluido, que aparece juntamente com a aplicação da tensão de cisalhamento. Ou seja, sem a tensão, as moléculas estão embaralhadas, meio emaranhadas, o que leva a uma grande viscosidade. Com a tensão, as moléculas se alinham e conseguem, então, fluir com mais facilidade umas sobre as outras.
Isso é bem típico, por exemplo, de creme de chantilly, que se você mexer inicialmente, ele é bem viscoso, mas se você ficar batendo nele, ele vai se desfazer. Esmalte, normalmente para a gente poder ter um bom deslizamento, né, do esmalte sobre a unha, normalmente se mexe bastante o vidro antes. Para quê? Para que ele fique mais fluido. A mesma coisa acontece com molho de tomate, ketchup. Para que a gente tenha uma boa fluidez, o bom mesmo é a gente sacudir o frasco antes, que a hora que abrir a tampa ele vai fluir com mais facilidade. Agora nós vamos falar dos fluidos que necessitam de uma tensão inicial para que haja qualquer tipo de deslocamento. Então, nós temos aqui os plásticos de Bingham, né? Eles têm um comportamento muito... Depois que começa a escoar, eles têm um comportamento parecido com o comportamento dos fluidos newtonianos. É uma viscosidade contínua, constante, né? Mas eles precisam, primeiramente, de que essa tensão ela chegue num nível mínimo de cisalhamento. E aí vai ter uma taxa de deformação que vai ser constante à medida que a tensão de cisalhamento aumenta. Temos aí os fluidos não newtonianos, agora então dependentes do tempo. O que significa isso? Significa que nós vamos aplicar a mesma taxa de deformação num tempo contínuo. E aí nós vamos observar uma variação da viscosidade aparente desse fluido. Então, eles dependem não apenas da relação de tensão e de cisalhamento, mas também do tempo, e podem ser classificados como tixotrópicos e reopéticos. Os tixotrópicos é definido como a classe de fluidos que tem sua viscosidade diminuída com o tempo de aplicação da tensão de cisalhamento, voltando a ficar mais viscosos quando a tensão desaparece. Por exemplo, pasta de dente, tintas que não escorrem, né? Quando a gente quer pintar uma parede ou utilizar uma tinta, tem que fazer uma boa agitação nessa tinta antes. Por quê? Porque daí as partículas se organizam lá dentro. Quanto mais tempo você agitar, mais se organizam as partículas e mais fluido fica. À medida que você vai passando depois, elas fluem bem e cobrem bem os espaços da parede. Pasta de dente é a mesma coisa. Quanto mais você agitar, mais fluida ela fica com o tempo. Então, agitando na mesma tensão, com a mesma força, por mais tempo, ela vai tendo uma consistência cada vez menor, ou seja, uma viscosidade cada vez menor. E o contrário disso são os reopéticos, né? Onde a viscosidade aumenta com o tempo de aplicação de uma mesma tensão. Eu diria que a melhor opção para isso é imaginar claras em neve. Clara em neve, quando você... A clara, né? Antes de você começar a bater ela, aplicar a tensão, você vai ter ela bem fluida. Quanto mais você bater a clara, mais viscosa ela vai ficar, menos ela vai fluir e então mais viscosa ela vai estar. Bom, como é que se faz para medir essa viscosidade? Como eu falei, nós estamos estudando reologia. Na reologia, estudamos todos os comportamentos associados a todos os tipos de força. Nós aqui vamos dar uma atenção especial para as forças de cisalhamento. Quando o instrumento mede força de cisalhamento, geralmente a gente chama ele de viscosímetro. E quando o instrumento mede outro tipo de força, ou mede o comportamento frente a outros tipos de força, ele não vai ser chamado de viscosímetro, ele é apenas chamado de reômetro. Então, dentro do conceito de viscosímetros, né, os reômetros que são viscosímetros, a gente tem aqui várias classes. Viscosímetros capilares, cilindro rotatórios, Stokes, Cope-Ford, cone e lâmina. E a gente vai ver vários aí, então. Aqui nós temos um exemplo que seria um reômetro de cilindro, onde nós temos um cilindro aqui. Esse aqui é muito parecido com o que nós temos no laboratório, nós vamos utilizar na nossa aula prática, que vai estar gravada também. Então, nós temos um cilindro, colocamos aqui um becker e deixamos o cilindro suspenso dentro do becker. Esse equipamento vai fazer o cilindro girar numa velocidade específica
vai aplicar um torque, né? Vai aplicar uma força. E dependendo da viscosidade do fluido, a velocidade que ele vai atingir vai ser maior ou menor. E aí o equipamento mesmo mede essa relação, a partir de uma força que ele aplicou, quanto que ele conseguiu fazer girar o cilindro. Temos aqui um outro exemplo, que é um reômetro de cone e lâmina. Então, nós temos aqui, é mais ou menos a mesma ideia, mas você bota uma gota ou uma quantidade mínima do fluido sobre um cone que tem aqui embaixo e por cima vem uma lâmina. Da mesma forma, o reômetro, né, o viscosímetro, vai aplicar um torque, uma força, para fazer girar essa lâmina. Aí vai depender da viscosidade do fluido. Quanto mais viscoso, menos vai girar essa lâmina. Quanto menos viscoso, mais vai girar essa lâmina. Esses dois, a gente vai ver esse cilíndrico na aula prática do laboratório, ok? Esses são instrumentos assim mais sofisticados. Quando é um laboratório que trabalha realmente que precisa medir muito, né, a viscosidade, normalmente eles vão ter um equipamento desse. Senão, eles vão ter outros equipamentos um pouco mais simples, que eu vou mostrar aqui adiante. Esse é um viscosímetro capilar, ou de Ostwald. Nós também temos ele no laboratório, nós vamos usá-los na aula prática. Basicamente, a ideia aqui é medir o tempo que um fluido demora para passar por este capilar, que está colocado aqui na parte interna do viscosímetro. Ele é todinho feito de vidro. Ele precisa ser usado, quando se quer uma medição bem aferida, em banho termostatizado, né, para se ter a certeza de que a temperatura ali é controlada. E o que se faz na prática é encher esse bulbo inferior com o líquido, colocar aqui em cima uma pera de sucção, puxar o líquido que vai ser medido lá para cima, até passar desse menisco que está sendo marcado aqui. Aí a gente tira a pera e deixa o líquido escoar. Conta o tempo que demora para o menisco passar dessa marcação até essa marcação inferior. E aí faz isso com a água, faz isso com o fluido desconhecido e tem uma equação que dá uma relação entre eles. Na nossa aula prática, nós também vamos trabalhar com este viscosímetro aqui. Vocês vão determinar a viscosidade de alguns fluidos desconhecidos usando o viscosímetro de Ostwald. Eu vou deixar aqui para vocês uma sugestão de um vídeo que está mostrando justamente o uso deste viscosímetro de Ostwald, ok? Fica então como uma tarefinha extra para vocês observarem o funcionamento. Outro tipo de viscosímetros são os de esfera em queda. Nesse caso, a gente pode imaginar uma pequena proveta, onde nós colocamos o líquido dentro. São diferentes tamanhos de esfera, daí vai depender do tipo de líquido. Quanto mais viscoso, mais densa, de materiais diferentes a esfera. E a ideia é que a gente solte a esfera aqui em cima na proveta e ela vai descendo no líquido numa velocidade nem muito devagar, nem muito rápida, porque a ideia é que se meça o tempo que ela demora para passar de um ponto até o outro da proveta. Da mesma forma, se faz isso aqui, tem uma equação específica, para cada esfera vai ter uma equação, né? Para cada equipamento ele vem com uma equação de calibração. E aí o que se quer, na verdade mesmo, é ver essa velocidade, né? Qual é a velocidade com que a esfera desce através do líquido, né? Então vai ser a variação da distância dividida pelo tempo. A distância ela é padrão, o que a gente faz, na verdade, é medir o tempo. Estou deixando aqui também um vídeo de sugestão para vocês. Já tem o link ali, ó. É só clicar e aí vocês têm como sugestão para assistirem esse viscosímetro funcionando. E ainda o viscosímetro de orifício, ou o viscosímetro chamado de Cope-Ford. Cope-Ford por quê? Porque ele é um copo, né, na verdade, e aqui embaixo desse copo existe um buraquinho com rosca. E nessa rosca você pode rosquear diferentes pecinhas dessas que são também furadas, né? E são peças de precisão, os diâmetros dessa perfuração que elas têm é altamente preciso. Também é um equipamento que vem calibrado já. Cada tamanho de perfuração que ele tem, que a gente pode ver, ó,
né? Tem uns com perfuração maior e a perfuração vai diminuindo, eles são numerados e existe uma equação para cada um desses números de perfuração do copo Ford. A ideia aqui é primeiro escolher o orifício adequado, né? Qual é o tamanho de orifício adequado, acoplar na parte embaixo do copo Ford, tapar com o dedo essa perfuração, esse furinho, e completar aqui o copo com o líquido a ser medido. E depois, com o cronômetro na mão, a gente solta, né, o dedo e permite a descida do líquido dentro de um becker, que vai estar aqui embaixo colocado. E aí você mede o tempo que demora para esvaziar o copo, né? O tempo que demora para parar de escoar o líquido desse copo. Estou deixando também aqui um vídeo para vocês assistirem com calma, para verem como é que funciona esse copo Ford sendo utilizado. Aqui tem um outro viscosímetro, um pouco mais sofisticado, né? Que é chamado de viscosímetro de pistão oscilante. A ideia aqui é um pistão que fica solto dentro de um pequeno vaso, onde você coloca o líquido. Então, tira o pistão, coloca o líquido e bota o pistão lá dentro. Esse pistão, ele é móvel, por quê? Porque ele é metálico. E aqui ao redor do equipamento, ao redor do líquido, existem bobinas eletromagnéticas e sensores de temperatura. Essas bobinas, elas vão fazer com que esse pistão magnético, ele se mova. Então, vai se aplicar uma diferença de tensão, um potencial de tensão aqui, que deveria fazer o pistão girar a uma velocidade X. Mas quanto mais viscoso for o fluido, quanto mais difícil de girar for, né? Quanto mais resistência ele fizer ao escoamento, mais devagar vai girar o pistão. Então, é mais ou menos como aqueles que eu mostrei inicialmente, os rotatórios lá. Ele também é um rotatório, né? Só que aqui não tem uma haste. Aqui o movimento todo se dá através do acionamento dessas bobinas eletromagnéticas, esses ímãs, né? Que vão fazer esse pistão móvel aí girar. Aqui eu estou deixando um desafio para vocês. Será que você consegue achar um vídeo deste viscosímetro funcionando? Vocês aí que têm uma facilidade bem grande com a internet, já nasceram na era digital aí? Essa é uma possibilidade de tarefa para ser executada. Buscar um vídeo que mostre o funcionamento do viscosímetro de pistão oscilante. Aqui tem ainda, por último, o viscosímetro de bolhas. Esse viscosímetro é bastante simples, ele também é uma proveta com uma tampa, onde você vai deixar, na verdade, vai completar essa proveta até uma medida, e o resto vai ser ar. E aí você inverte a posição, vira de cabeça para baixo a proveta, e essa bolha de ar vai estar lá embaixo. Como ela tem menos densidade do que o líquido que está ali a ser medido, você vai medir a velocidade com que ela sobe pela proveta. De novo, vai ter uma medição, 2 pontos de medição, e você vai medir o tempo que a bolha demora para atravessar de um ponto até o outro. Bom, já deixei uma tarefinha para vocês antes, aqui eu estou deixando uma outra tarefa. Vocês não precisam fazer as duas, vocês podem optar em fazer uma ou outra. Então, a tarefa aqui é, faça um pequeno vídeo onde você utiliza um viscosímetro feito em casa mesmo, para verificar a diferença entre a viscosidade da água e do óleo. Vocês não precisam me dar a diferença, me dizer o valor da viscosidade. Vocês só precisam provar com o experimento, um experimento simples, que vocês vão bolar e vão desenvolver em casa mesmo, e vão filmar. E aí, com o experimento, vocês vão poder me dizer, veja, a água tem a viscosidade maior ou menor, vocês vão ter que definir, do que o óleo de cozinha. De acordo com o experimento que vocês fizerem, vocês vão ter a conclusão de quem é mais viscoso, a água ou o óleo de cozinha. Não sabe como fazer esse experimento? Tem muitos vídeos disponíveis desse tipo de coisa bem simples na internet, no YouTube, para vocês fazerem. Aí vocês escolhem agora se querem fazer a tarefa anterior ou se vocês querem fazer a tarefa de construção de um viscosímetro simples e a comparação entre a viscosidade da água e do óleo. Escolha um deles, carregue o vídeo no seu Drive e me envie apenas o link da tarefa pela tarefa que está no Siga. Ali no Siga vai ter um espaço onde você pode carregar o link, né? Não carregar o vídeo,
carregar o link. Então, vocês fazem o videozinho, ou bota no YouTube, ou bota no link do Drive, deixa no Drive do Google de vocês, e aí me mandem o link, compartilhem o link comigo. Ok, pessoal, essa foi a nossa aula, temos tarefinhas para fazer. Nos vemos na próxima aula.